Esta não é a primeira vez que Belo Horizonte recebe jogos da Copa do Mundo. Em 1950, o estádio Raimundo Sampaio foi inaugurado. Disputada no Independência, a partida entre Inglaterra e Estados Unidos ficou marcada como uma das maiores zebras da história dos mundiais. O jornalista Plínio Barreto estava lá e se lembra do clima de surpresa com o resultado. Fui lá para ver muito gol inglês, né? Só vi um gol americano. Que absurdo. Uma cidade com um ambiente quase rural, em que os habitantes se conheciam pelo nome, e um dos meios de transporte mais comuns eram os bondinhos. Belo Horizonte ainda era uma cidade basicamente administrativa, né? Uma cidade de funcionários públicos, muitos funcionários públicos, sede da capital do estado. Não era uma cidade industrial. As profissões relativas à atividade secundária, industrial, eram manufaturas, eram sapateiros, esse tipo de coisa. Era uma cidade pré-industrial. É assim que o seu Durvalino se lembra da Belo Horizonte dos anos 50. E foi pelo rádio que ele acompanhou a Copa daquele ano. É esse aqui. 1950, foi a primeira compra fiada que eu fiz. Foi no Dante da Pertosa lá. Depois comprou. A coisa era fácil, porque os donos acompanhavam a gente. Não é igual a hoje que você tem que olhar ficha. Olhar naquela ocasião, não. Olhava o nome da pessoa. Em 1950, a Copa do Mundo ainda estava longe de ser o evento que é hoje. Mais de 60 anos se passaram, a Copa do Mundo cresceu e hoje movimenta bilhões de reais. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 3 milhões de estrangeiros devem desembarcar nas cidades brasileiras durante o Mundial. 200 mil deles devem passar por Belo Horizonte, o que representa oportunidade de trabalho temporário para motoristas, guias turísticos e seguranças, por exemplo. Um dos setores que se prepara para absorver o aumento da demanda é o de hotéis, bares e restaurantes. Serão 5 mil novos empregos, somente na hotelaria, e 10 mil empregos na área de gastronomia. Tínhamos até um ano atrás 8 mil leitos, hoje temos 16 a 20 mil leitos até a Copa do Mundo, podemos chegar até 22 mil leitos. São 20 novos hotéis que estão sendo inaugurados agora para a Copa do Mundo. E Belo Horizonte hoje está apta a receber grandes eventos internacionais. O trabalho voluntário é outra modalidade que sofre aumento na demanda em função da Copa do Mundo. Depois de exercer a função durante a Copa das Confederações, Alexandre está ansioso para trabalhar na Copa do Mundo. Ele foi um dos 150 mil inscritos para atuar como voluntário durante o Mundial. Acredito que as pessoas que se dedicam ao voluntariado, elas estão buscando agregar e compartilhar experiências, prioritariamente. Apesar de não haver regulação para o serviço voluntário, este trabalhador também precisa ficar atento às condições de trabalho. O que é preciso notar aí é se efetivamente é um trabalho voluntário ou se é um trabalho precário, travestido de voluntário. A pessoa que é contratada por um grande organismo internacional precisa ver efetivamente se aquilo é um trabalho voluntário, que ela desejou fazer, está fazendo sem qualquer contraprestação, ou se, na verdade, ela está sendo também explorada. O TRT Minas se prepara para o aumento das vagas para temporários em função da Copa do Mundo. Uma campanha do tribunal tem o objetivo de orientar estes trabalhadores. A ideia é esclarecer quais são os direitos de quem exerce estes tipos de função para evitar um aumento excessivo de ações na justiça. O trabalho temporário ele existe em duas situações. Ou para suprir a ausência de trabalhadores que se afastam
tipo férias, licenças, etc., ou para atender a aumento da demanda, aumento de uma demanda sazonal. Então, prevê-se que haja um aumento de contratos agora. Ele vai assinar o contrato ciente de que o mínimo de direito dele deve ser preservado, como gratificação natalina, que é o 13º, férias proporcionais ao tempo de trabalho, os salários, os repousos, isso tudo tem direito. Inclusive o fundo de garantia. Só não tem direito à indenização de 40% do fundo de garantia. Por quê? Porque ele não, quando chega o término do contrato, ele não está sendo mandado embora, como se diz. Ele não está sendo despedido, ele não está sendo dispensado. Então, ele tem direito a levantar o fundo de garantia. Ao longo da campanha, vão ser feitas palestras e divulgação de material por meio da imprensa. É uma oportunidade em que se esclarece a respeito para que não só quem contrate, como também quem é contratado, não tenha surpresas desagradáveis no fim e gere algum conflito.